Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais informações do Vasco, do Bahia e do Cruzeiro. Clubes que viraram SAF, Sociedade Anônima do Futebol. E os donos desses clubes garantem, esses gigantes não caem mais e disparam contratações para 2023. Vamos falar por que Cruzeiro, Bahia e Vasco, os novos gigantes do futebol brasileiro, não caem mais neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes de todos os clubes do Brasil. Matéria do R7 diz o seguinte: os novos gigantes do futebol brasileiro, Cruzeiro, Bahia e Vasco, esses não caem mais. E disparam contratações, muitas contratações, jogadores importantes, milhões de reais, milhões de dólares rolando nas contratações. E como prometido, 2023 será o ano das transações dos clubes deste país, por conta das sociedades anônimas do futebol, que de anônimas não tem nada, graças aos donos que fizeram questão de propagar que os clubes são seus. Cruzeiro, Vasco e Bahia surgiram não só da segunda divisão, mas da triste posição de clubes sem poder financeiro, com potencial apenas para formarem equipes frágeis, sonham em não serem mais rebaixadas. A manhã de ontem foi abalada com as propostas confirmadas do Vasco por Léo Pelé do São Paulo e por Lucas Piton do Corinthians. As diretorias das equipes paulistas consideraram as propostas perto do que pretendiam pedir para clubes europeus e encaminharam o acerto dos dois atletas. Léo Pelé, titular do time de Rogério Ceni, acreditava que iria para o Angers, que é lanterna do campeonato francês, virtualmente rebaixado diante da péssima campanha. Só que o Vasco fez uma proposta melhor e Léo se empolgou quando soube que o dono do clube, a investidora 777, decidiu montar um time competitivo e preferiu ir para o Rio. As transações devem ser concluídas com o Vasco chegando perto de pagar 3 milhões de dólares pelo zagueiro. São cerca de 15,9 milhões de reais. Dinheiro que os dirigentes paulistas não esperavam alcançar pelo jogador. O Corinthians recebeu uma inesperada oferta de 2,5 milhões de dólares, cerca de 13,2 milhões de reais. O presidente Duílio Monteiro Alves gostou, vai tentar melhorar um pouco, mas a transação está mais do que encaminhada. O mesmo clube do Parque São Jorge viu um dos jogadores indicados pelo ex-treinador Vitor Pereira ir para São Januário, pela quantia de 2 milhões de dólares, 10,6 milhões de reais, pagos ao Kashiwa Reysol. Maurício Barbieri é o treinador e Abel Braga o diretor técnico. Eles apresentaram uma lista de jogadores desejados para 777 e empresários ligados a ela tratam de contratá-los. Patrick de Luca escolheu o clube carioca quando poderia ir para qualquer outro pelo fim de contrato com o Bahia. Tenta Pedro Henrique Terans do Atlético Paranaense, a expectativa é que faça pelo menos mais 4 contratações. O fundo norte-americano comprometeu 700 milhões de reais na compra do Vasco. Ronaldo, que prometeu investir 400 milhões de reais no Cruzeiro, não quer nem sonhar com a volta para a segunda divisão e também foi às compras. Ele decidiu apostar 3 milhões de dólares, cerca de 15,9 milhões de reais, em Wesley, atacante do Palmeiras, e 1 milhão de real pelo empréstimo até o final de 2023 de Nicão, do São Paulo, jogador que só conseguiu ser titular por 17 vezes nessa temporada. Marcou 4 gols e deu 2 assistências, maior decepção do Morumbi. Do time que conseguiu subir da segunda divisão, Ronaldo abriu mão ou negociou 19 atletas. Uma revolução. O ex-jogador já acionou agentes e empresários na busca de pelo menos mais 7 jogadores. O Cruzeiro ficará muito mais forte do que foi este ano, prometem os dirigentes. Já o Grupo City investiu 650 milhões de reais para poder comandar o Bahia.
e em 15 anos vão chegar a R$ 1 bilhão. E não para de contratar. Acabou de anunciar na tarde de ontem o uruguaio volante Nicolás Acevedo. O jogador estava no New York City. A lista é grande dos que já foram contratados. O mais difícil foi Canu, zagueiro do Botafogo, que fechou por um empréstimo com opção de compra de R$ 10 milhões. O goleiro Marcos Felipe do Fluminense também chega em Salvador emprestado. O City levou 2 outros atletas que já são seus, o meia Diego Rosa e o atacante Kaique, além de estar muito próximo de fechar com Biel do Fluminense, que estava emprestado ao Grêmio. A proposta é de R$ 10,5 milhões pelo atacante de 21 anos. A filosofia desses 3 gigantes, 2 ex-campeões da Libertadores, todos campeões brasileiros, agora com donos, é uma só: montar uma equipe competitiva com o sonho de buscar classificação para a Libertadores em 2024 e principalmente não correr o menor risco de voltar à segunda divisão, situação que seus proprietários não cogitam nem pensar. Tá aí 3 novos gigantes do futebol brasileiro. Cruzeiro, Bahia e Vasco estão aí para, primeiro, não cair nunca mais para a segunda divisão e tentar a Libertadores para o próximo ano. Se você gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do futebol para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.